Glória a Deus. Comenta todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor com hino, amém, irmãos? Abre o seu coração. Vamos exaltar a Cristo nessa noite. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Jesus, adoramos o teu nome, Senhor. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Eu estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, minha vida, minha vida. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, minha vida, minha vida. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado, não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens, só
Só tu tens, Senhor, só tu tens, meu Senhor, o que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. A tua presença é tudo para nós. A tua presença é tudo em nossas vidas. Nós bendizemos a ti de todo o nosso coração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Pega a tua Bíblia, vamos estar meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tudo que nós precisamos, é o que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, que nos dá força para perseverar nesta caminhada rumo ao reino dos céus. Creio e tenho a plena convicção de que cada um de nós que estamos aqui já entramos por esta porta estreita. Alguns talvez ainda não entrou por esta porta estreita, mas serão chamados por Senhor Jesus através da palavra, porque o Senhor diz que as ovelhas dele, elas têm ouvidos nítidos, apurados para ouvir a sua voz. Antes de tudo, quero dizer que você é alguém muito especial para Deus. Quero dizer para você que você é alguém que Deus enviou o Filho para ser cravado no madeiro por amor a você, para que pudesse trazer de volta você para perto dele, porque você é amado demais. Você é amado. A Bíblia diz que vale mais a tua alma do que o mundo inteiro perdido. Então quero antes de tudo dizer isso para você, que Deus ele te ama. Você não está só, você é especial, você é alguém marcado, selado com uma promessa de morar no céu. Amém? Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar esta noite. Peço aos irmãos, compartilhe com mais pessoas esta live, amém? É uma live muito importante. O tema da mensagem de hoje é um tema muito forte. O tema da mensagem de hoje fala sobre o pecado do ser humano e a ira de Deus. O pecado do ser humano e a ira de Deus. Então compartilhe com mais pessoas esta mensagem. Tenho plena convicção que vai abençoar muitas famílias, muitos jovens, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Creio que vidas serão edificadas por intermédio da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte. Eu vou repetir. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida com abundância. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, estamos aqui nesta live na sua presença, junto com vários irmãos que estamos aqui para poder ser guiado pela sua palavra, ser orientado pela Escritura, alimentado do pão vivo que desceu do céu. Sabemos que a tua palavra é lâmpada, Pai. Sabemos que se permanecermos na sua palavra, o Senhor permanece em nós. Nosso maior alimento é a tua palavra, Senhor. É o pão diário. Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que o Senhor possa falar conosco, falar no íntimo do nosso coração. Nós precisamos muito de ouvir a sua voz, Pai. Só o Senhor mesmo para falar com a gente, mudar a nossa história. Peço a Ti que o Senhor visite aquele que está, meu Deus, no lamaçal do pecado, que o Senhor possa arrancá-lo deste lugar, que o Senhor possa conceder a esta pessoa uma nova história, pois o Senhor é um Deus de oportunidades e todos os dias o Senhor tem dado oportunidade ao seu povo. A Tua palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e nós estamos aqui não esperando nas nossas forças, no nosso entendimento. Não confiamos em nós, nós confiamos na sua misericórdia, pois a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado pela sua presença. Fala conosco por mais uma noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vários irmãos estão conosco nesta noite. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, uma das coisas que é muito rara
de se falar é sobre o pecado. Só que o salário do pecado, ele é a morte. O pecado é uma mensagem que tem que ser ministrada aos nossos corações. Nós temos que ter a percepção do que é o pecado. Nós temos que entender, compreender realmente o significado do pecado e as suas consequências. Porque quando a gente começa a compreender as consequências do pecado, a gente começa a desfrutar e dar mais valor à graça de Deus. A gente só vai dar valor à graça de Deus quando entendemos realmente o que Cristo, o meu e o seu Salvador, fez realmente naquela cruz, por amor a nós. A gente vai conseguir dar glórias a Deus e se alegrar com o céu, quando a gente entender quem nós éramos e o caminho que nós estávamos realmente, sem pintar, trilhando. É por isso que eu disse aqui, mencionei esta palavra, que o salário do pecado, o pecado ele te paga. Quando você vive uma vida de pecados, não falo de um erro, mas quando você vive uma vida contínua de pecados, você terá um salário. O pecado vai te assalariar. Porque o salário do pecado é a morte. Não falo quando você erra, mas eu falo aquele que tem uma vida entregue ao pecado, que a vida dele é em prol ao pecado. Ele terá uma recompensa, ele terá um salário, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, para quem que é esse dom gratuito? Para aqueles que creem, para você. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna, vida com abundância. Haverá uma recompensa para a sua vida. Servo de Deus, serva do Senhor. Talvez muitas das vezes você pensa, será que vai valer a pena? Porque chega as dificuldades, chega as provações, chega tanta coisa na nossa vida. E a gente cansado, a gente para e fala, será que vai valer a pena viver uma vida de santidade, uma vida glorificando a Jesus, fazendo a vontade de Deus, vivendo realmente e piamente as Escrituras? Porque aquele que vive piamente as Escrituras, esse sofrerá dificuldade, perseguições, será caluniado. Aí você para e pensa, eu passo por tudo isso e aparentemente Deus não está contigo, porque você não o vê, mas Ele está com você. Aí você pensa, será que vale a pena? O salário do pecado, viver no pecado é morte eterna. Viver uma vida santa, uma vida separada do pecado, é vida eterna com Cristo. É você morar no céu. É por isso que eu trago esse tema hoje: o pecado do homem e a ira de Deus. Quando a gente começa a discorrer a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus fala muito sobre o pecado, a gravidade do pecado. E nós olhando para os dias de hoje, para as mensagens de hoje, para os pregadores de hoje, nós vamos ver muitos dizendo assim: nós não falamos de pecado na nossa igreja, nas minhas pregações. Já vi muitas pessoas dizer isso, porque eu quero falar da bondade de Deus. Eu não falo muito sobre o pecado, porque eu quero falar sobre as bênçãos de Deus. Sim, Deus ele é um Deus bom, um Deus abençoador. Ele abençoa e Ele é bom. Ele é bom e a misericórdia de Deus dura para todos sempre. Eu já vi muitas essas palavras. Só que eu quero te dizer algo aqui nas Escrituras. O Espírito Santo não está agindo nem no ministério e nem nesta pessoa, neste homem ou nesta mulher que não fala sobre o pecado. Pastor, muito forte, o senhor está falando, é muito forte. É por isso que Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. O que o diabo quer nos dias de hoje é trazer o pecado como é mudar a embalagem do dipirona. Ele quer fazer com que o pecado seja algo bom. Ele quer colocar algo doce no pecado. Ele quer tirar a gravidade do pecado, porque ele sabe o salário do pecado. Ele sabe que se você gostar do pecado, você vai receber um salário que é a morte. E ele quer o quê? Ele quer roubar, matar e destruir. Então eu te provo na Bíblia o que eu estou te dizendo. Aqueles que não falam sobre o pecado, ministérios que não mencionam o pecado, não são de Deus, não tem a ação do Espírito Santo. Não
tem a ação do Espírito Santo. E eu tenho base nas Escrituras. Por que o Senhor fala isso? Por que o Senhor menciona essa palavra? É muito grave o que o Senhor falou. O Senhor está dizendo que o ministério que não fala sobre o pecado não tem a ação do Espírito Santo. Sim, isso que eu disse, estou repetindo. E por que o Senhor fala isso? Nosso irmão Rogério disse, é forte. Concordo com o irmão Rogério, é muito forte, irmão, porém grave. Porque nós estamos lidando com 70 anos de vida, estamos lidando com uma eternidade que queremos enfrentar. Não dá para ficar brincando com as coisas eternas, brincando com as coisas santas de Deus. Nós temos que voltar para as Escrituras. Evangelho não é você ficar com louvorzinho, cantando para lá e para cá. E é bom cantar, é bom adorar a Deus, mas nós precisamos da palavra. Jesus é a palavra, é o verbo vivo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos compreender a palavra, voltar para a palavra. Não precisamos de nada novo, precisamos do Evangelho, da palavra de Jesus Cristo. É por isso que eu estou afirmando o que eu estou dizendo aqui. O ministério, ou o pregador, ou a pessoa que não menciona o pecado, o Espírito não está agindo na vida dele. Por que o Senhor fala isso com tanta certeza, pastor? Por causa daquilo que o próprio Jesus disse. Quando o Espírito Santo vier, um dos seus ministérios prioritários será convencer o homem do pecado. Se o ministério do Espírito Santo, uma das prioridades do Espírito Santo é me convencer dos meus pecados, e o pregador não fala sobre os meus pecados, como eu verei a face de Deus? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai no médico, e quando você chega no médico, você tem um câncer, e você chega no médico, o médico te dá um remédio que não é do câncer. Ele viu que você tem um câncer, e que você ainda dá tempo de tratar do câncer, dá tempo de você cuidar daquele câncer. Ele viu, há um câncer. Ele fez o diagnóstico, ele olhou tudo, só que ele não quis te falar, porque ele queria te fazer feliz, ele queria que você fosse embora alegre, ele queria que você fosse embora feliz. Então o que ele fala? Eu não vou falar que ela tem um câncer, eu vou falar que é simplesmente uma simples dor no corpo. E ele te dá um remédio que não tem nada a ver, que não vai curar a real enfermidade que você tem. Você vai olhar para aquele médico e vai dizer: você é falso, você não honrou as vestes que o Senhor usa, você não honrou a carteira de médico que o Senhor recebeu. O Senhor desonrou não somente a tua carteira, como todos os médicos, com a atitude covarde que o Senhor teve. Irmãos, é melhor a verdade que dói, mas que trata e cura, do que uma mentira que me faz feliz e me leva para a morte. Então é necessário tratar do câncer. Fala que tem um câncer e será tratado e será curado. Nós precisamos nos dias de hoje do remédio certo. Nós precisamos nos dias de hoje falar sobre o câncer que permeia no homem. Nós precisamos falar do que aconteceu lá em Gênesis, quando o homem caiu e se afastou de Deus. Nós precisamos falar que o homem sem Cristo, ele é um homem que não será condenado, mas que já está debaixo de condenação. Porque João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqueles que não creem já está condenado. Então é necessário falar do câncer e dar às pessoas o remédio para que sejam curadas, para que sejam saradas, para que sejam libertas, para que possam olhar realmente para o céu e glorificar a Deus, para que possam olhar para o médico que deu a receita certa e dizer: muito obrigado por falar a verdade para mim. E o que é a verdade? O que é a verdade, minha irmã Regina, meu irmão Rogério? O que é a verdade, diácono Vinícius? O que é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade.
Então por que estão tirando Cristo? Então por que estão colocando Cristo de lado? Estão trazendo a mentira. Não se alimente do que não é alimento. Não se alimente do que não é alimento, mas é gostoso, mas não provém, não te dará saúde. É como você pegar uma criança nova e na hora de você dar o papá que vai sustentar a criança ou leite, você dá Danone. Deu meia hora, você dá Danone. Meu filho pede Danone toda hora. Ele olha para mim e diz: pai, Danone. Pai, Danone. Toda hora ele olha para mim: Danone. Está na hora da janta, ele pede Danone. Na hora do almoço, ele pede, na hora de mamar, ele pede Danone. E se eu parasse, escute isso, e não desse para o meu filho, que eu amo, o papá dele e nem o leite dele, que o fortalece, o faz crescer, mas desse para ele o que ele gosta, que é o Danone, o que aconteceria com o meu filho, que eu amo? Ele iria a óbito, ele iria morrer. E qual é a causa da morte do meu filho? Porque eu não dei para ele a comida que ele tinha que comer, mas dei para ele a comida que ele gostava de comer. Nem tudo que você gosta é necessário que se coma. Às vezes você vai comer coisas que você não gosta. Se está com dor, às vezes a coluna, vai no médico, vai tomar uma injeção que é doída, mas vai tirar a dor. Às vezes a dor de cabeça é tão forte, é tão forte. Um dia eu fui no médico com a dor de cabeça tão forte, tomei 3 injeções, muito dolorida, mas arrancou a dor de cabeça. Talvez a palavra está doendo, mas vai arrancar o pecado, vai arrancar o adultério, vai arrancar a fornicação, vai arrancar a mentira, vai arrancar tudo o que você gosta de fazer, o qual Deus está dizendo: sai daí, porque eu tenho um alimento muito melhor para você. O que Deus tem preparado para você é muito. Pega tudo, todos os prazeres que você já sentiu no mundo, pega tudo: prostituição, adultério, fornicação, bebida, cerveja, a cocaína que você cheirou, a maconha que você fumou, pega o crack, junta tudo, o carnaval que você foi, junta todos os prazeres que você sentiu no mundo, todos os prazeres, escute, não vai se comparar com o prazer que você terá na eternidade. Todos esses prazeres que você teve, passou, mas o prazer que Deus tem para te dar no céu, vai ser, irmão, milésimos e milésimos de segundo a minuto, horas, eterno, a ponto de você não conseguir chorar, de tanta alegria, de tanta paz. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá saudade, porque vai estar todo mundo junto. Então pesa na balança e vê qual que vale a pena. Desfrutar de um pequeno prazer terreno, porque o que o diabo quer é que você desfrute do pão terreno, que você come e vai a óbito. Mas o que Deus quer é que você coma do pão vivo que desceu do céu. Será que dá para dar um glória aí, meu irmão? Aleluia, é forte. Lembra de Cristo? Quando ele vai para o deserto, ele está no deserto. Quem leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. E quando ele está no deserto, ele está numa grande prova, jejuando 40 dias e 40 noites, minha irmã Janaína. E naquela prova, o que acontece? Há nele uma necessidade. E qual é a necessidade de Jesus? De comida, ele tem fome. E a Bíblia diz: e tendo fome, quem aparece? Satanás. Por que ele aparece quando tem fome? Ele aparece sempre quando você está debaixo de prova. Ele não vem te provar, porque a provação te faz amadurecer. Toda aprovação, entenda isso, aprenda, guarda para a tua vida. Toda vez que você estiver sendo provado, você está crescendo. Escute isso e guarda para a tua vida. Toda vez que você está sendo provado, não é tentado, provado, você está amadurecendo, você está evoluindo, você está crescendo de uma maneira sobrenatural. Quando você está sendo provado. Só que preste atenção aqui. Toda vez que a prova se manifesta vinda por Deus na sua vida, porque quem te prova é Deus, porque Deus prova o ouro no fogo. Você é valioso, Ele vai te provar no fogo. Para quê? Para te purificar e te fazer ter valor, cada vez mais valor. Escute, quando você está sendo provado, está crescendo, amadurecendo, quem vai se manifestar?
a necessidade. E após a necessidade, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Por quê? Porque ele trabalha na necessidade. Ele trabalha na necessidade do homem. Porque ele quer te fazer tentar, ele quer tentar você para que você caia, porque a tentação é para a queda. Nossa irmã acabou de falar, estou passando por essa provação. Sabe por que você está passando por essa provação? É porque Deus está te fazendo crescer. Deus está fazendo você ser mais maduro, está te amadurecendo. Deus quer te abençoar ainda mais. Eu sei que já tem te abençoado, mas quer te abençoar ainda mais, como fez com Jó. Jó foi provado, mas depois Jó foi aprovado. Prova vem para a gente ser aprovado, a tentação vem para a queda. Na provação sempre terá a oferta maligna. Na provação sempre terá o inimigo das nossas almas tentando nos dar algo para suprir a nossa necessidade momentânea, só que carnal. O que ele fala para Jesus? Transforma essas pedras em pães e come. Ele quer dar pão para Jesus. Jesus está buscando algo eterno e ele quer dar algo terreno. Toda vez que você estiver buscando algo eterno, o inimigo vai querer trazer algo terreno para você. Não troque a tua herança por um prato de lentilha. Vale mais ficar com a herança, vale mais ter o nome escrito no livro da vida, vale mais morar no céu, vale mais as riquezas eternas. Jesus disse: buscai, escute o reino em primeiro lugar, ajuntai tesouros, aonde? Na terra, carro, casa, dinheiro, prosperidade. Não, ajuntai tesouro no céu. Aqui na terra, irmão, o ladrão rouba, as coisas envelhecem, a ferrugem tudo consome, mas o do céu, o ladrão não pode roubar, a ferrugem não consome, está guardada para você. Sabe que dá para você dar um glória aí? Isso é profundo, irmão. Isso é profundo. É por isso que eu vim te dizer aqui. Mas o que eu preciso fazer? Tomar cuidado. Toma cuidado. A linha, o caminho é apertado. O caminho é apertado. E todas as vezes no caminho, o inimigo da nossa alma vai tentar te tirar do centro da vontade de Deus para te lançar para a queda. Ele vem tentar você, para que você caia em tentação. É por isso que a palavra, ela é lâmpada. Se você permanecer sempre firme na palavra, ela é lâmpada. Você vai caminhar, você vai ver os laços do diabo, porque a palavra revela o laço. Você vai ver a roda do escarnecedor, porque a palavra revela a roda do escarnecedor. Você vai ver o que é fuxico, o que não provém de Deus, o ambiente onde você não deve estar. Você verá as ofertas que vão oferecer para você, que não é de Deus. Você verá mediante a palavra. Não é o homem que vai te dizer, não é você, é a palavra de Deus. Você mediante a palavra saberá a vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, o que é Deus te abençoando, o que é laço do diabo. Você não vai precisar de correr atrás de profetas para você saber a direção de Deus. Você que medita na palavra, você terá a própria voz do Espírito Santo te dando direção do que é certo e do que é errado. Porque o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, é Ele. Lembra do ministério de Cristo, de João Batista? Vamos começar com João. O que João iniciou pregando no seu ministério? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus chega, e o que ele começa pregando? Arrependei-vos. Arrependimento, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Por quê? Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Se eu morrer nos meus pecados, eu irei para onde? Para o céu? Não. Qual é o salário do pecado? Quando nós iniciamos falando, o salário do pecado é a morte. Então, se eu morrer nos meus pecados, eu irei para o inferno, morte eterna, receberei o meu salário. Porém, se eu me arrepender dos meus pecados, e qual é a função do Espírito Santo? Tá brincadeira. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, aonde não há mensagem sobre pecado, não está havendo a ação do Espírito Santo. Não é porque pula, não é porque sapateia, não é porque tem cantor famoso, não é porque tem pregador famoso que o Espírito Santo está agindo, irmão. Não é não, irmão. O Espírito Santo está agindo onde há arrependimento, onde há mudança de vida, onde a mensagem é sobre o pecado, onde a mensagem fala aquilo que Deus quer falar, onde Jesus Cristo é honrado. O centro do culto é o nome do Senhor.
Senhor, a adoração é só para Ele. É o lugar onde você sai pensando: eu tenho que parar de beber, preciso sair dessa vida. E não é nada que o homem te impôs, mas é algo que o Espírito te convenceu, porque o Espírito Santo de Deus foi enviado por Cristo para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me convenceu. Estava no lodo, na lama, mas eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele me tirou de lá, firmou os meus pés sobre a rocha. Aleluia, aleluia. Me deu um novo cântico, e assim Ele fará na sua casa, com teus filhos, com teu marido, com a tua família, com você, comigo, com todos nós. Porque a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Através do quê? Através da mensagem da palavra de Deus. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta? Não. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz. E quando é que Jesus fala? E qual é a voz de Jesus? Senão a palavra de Deus. É por isso que eu disse para os irmãos aqui, baseado nas Escrituras, que o Espírito Santo não está agindo onde não fala sobre o pecado. Porque o que o Espírito Santo quer fazer é me convencer dos meus pecados, para que eu não morra nos meus pecados. O que o Espírito Santo quer fazer é te convencer dos teus pecados, para que você não receba o salário dele. E isso não é palavras de pastor Rodrigo, isso são as palavras de Jesus. Vamos agora para uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 3, do verso 23 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Eu vou repetir: pois todos pecaram, toda a raça humana, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Escute: sendo justificados. Qual é o preço? Gratuitamente. Como? Por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Meu Deus, olha aqui, Deus o ofereceu como sacrifício. Para quê? Para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia descido impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador do ímpio, daquele que tem fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Não é fé na cura, não é fé no milagre, é fé em Jesus Cristo. Olha aqui, aonde está então o motivo de vanglória? É excluído, aleluia, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Meu Deus, já era para tu ter dado um glória aí na sua casa, porque a salvação não provém do que você faz, a salvação não depende do que você faz para ser salvo, a salvação não depende de nada além de Cristo. O que eu preciso é crer. Creia e verás a glória de Deus. Creia. Mas crê no que? Nas palavras do homem? Nos ensinamentos do homem? Crê no que? Crê nas Escrituras sagradas, crê na palavra de Deus, crê no Evangelho do Cordeiro, no Filho do Onipotente Deus, o Pai Todo-Poderoso. Crê no sacrifício. Agora, o texto começa dizendo algo extraordinário, preste atenção aqui. O texto começa dizendo: todos pecaram. É isso aí? Observa na sua Bíblia. Dá uma olhada na sua Bíblia. Olha o que o texto começa dizendo: todos pecaram. Isso atemoriza você? Isso te faz pensar? Isso te faz tremer? Quando Deus te chamou, quando você foi convertido, alguém te falou sobre o pecado?
Alguém te falou sobre o que está sendo falado? Alguém te falou as consequências do pecado, o peso do pecado, o salário do pecado? Alguém te falou sobre isso? Porque vivemos um tempo em que muitas pessoas hoje não sabem nada sobre o pecado. Por isso não conseguem valorizar o que Cristo fez na cruz, porque não sabem o que Cristo fez na cruz. Não sabem, por isso não valorizam. Mas o texto começa dizendo: todos pecaram. E se eu for tentar explicar para você, talvez não há uma forma de eu explicar a você o quão terrível é o pecado diante de um Deus santo. Porque quando eu peco, quando você peca, quando as pessoas pecam, quando o homem ímpio vive na impiedade, não pecamos contra simplesmente pessoas. Nós pecamos contra um Deus santo. Quando pecamos contra um Deus santo. Eu vi uma ilustração de um pregador americano chamado Paul Washer, e ele ministra mais ou menos falando assim, que Deus, ele dá ordem às estrelas. Ele diz às estrelas que elas se separem nos céus e brilhem, e as estrelas glorificam a Deus e começam a brilhar. Deus diz assim para os montes: montes se levantem, os montes se levantam, vales abaixam, os vales se abaixam. Ele olha para o mar e diz: mar, você só vai até aqui. E o mar diz: glória a Deus, e só vai até ali onde Deus mandou. Então Deus olha para você e diz: ei, homem, venha. E o homem diz: não. Então naquele grande dia toda a natureza se levantará no juízo contra você e condenará você. Dirão amém, e você será lançado no lago de fogo. Mas você quem, pastor? Você que ainda permanece nos teus pecados, você que ainda permanece com este câncer. O mar adorou a Deus e obedeceu, as estrelas obedeceram, os montes, os vales obedeceram. Por esta razão, se você não está em Cristo, no dia do juízo, toda a criação se levantará. Toda a criação se levantará e acusará você diante de Deus, e eles dirão amém. Assim é o homem. Desta maneira. Foi por isso que Jesus veio, para te livrar e me livrar desta condenação eterna. É uma verdade pouco falada, uma verdade que nós precisamos muito, meus amados irmãos, pensar. Nesta gravidade, o salário é muito alto, porque não é algo momentâneo. Não estou falando de algo que você, se você pensasse: olha, eu vou para o inferno, vou ficar 10 anos lá. Olha, eu vou para o inferno, vou ficar 1000 anos no inferno. Vou ficar 1 milhão de anos no inferno. Mas estava bom, entre aspas, porque terá uma esperança de sair daquele lugar de tormento. Mas a Bíblia diz que é um sofrimento eterno. Nunca mais a pessoa sairá desta condição de tormento, porque é eterno. Todos aqueles que estão morrendo agora, seja com o que for, estão morrendo em seus pecados, eles estão indo direto para um lugar de tormento chamado Hades, inferno no grego. Talvez você não gostaria de ouvir esta palavra tão forte, mas para curar o seu câncer, este é o remédio. Mas Atos 3,19 está te chamando. Atos 3,19 me chama. Atos 3,19 nos chama.
A mensagem de João Batista, ela ecoa até hoje em nossos ouvidos e em nossos corações. Arrependei-vos. Arrependam-se. Arrependam-se. Por quê? Porque Deus é luz. 1 João vai falar sobre isso, 1 João 5. Deus é luz, este é o evangelho que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, diz as Escrituras. Se alguém diz que tem comunhão com ele e anda em trevas, mente e não pratica a verdade. Porém, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É profundo, meu irmão. Vamos passar um pouco, para você entender um pouco da gravidade, porque a Bíblia nos mostra Deus puxando um pouco a cortina da eternidade, para que possamos curiar um pouco, observar um pouco do que está acontecendo agora na eternidade. Livro de Lucas, capítulo 16, verso de número 19. Lucas, capítulo 16, verso 19. Vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, havia um certo homem rico que vestia-se de purpura. A Bíblia não menciona o nome dele. Havia um certo homem rico, mas menciona a sua riqueza, que vestia-se de purpura. A Bíblia faz questão de mencionar, fazer menção das suas vestes, que é aquilo que ele tinha por valor. Vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, olha o que ele tinha, chamado Lázaro. Este, a Bíblia menciona o nome dele. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, enquanto um veste purpura, linho finíssimo. Há um mendigo o qual Deus chama pelo nome. As vestes dele são as chagas, que jazia à porta daquele rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu está atormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que querem passar de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Preste bem atenção. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando Abraão responde para ele: eles têm Moisés e eles têm os profetas, Abraão está dizendo: lá eles têm a palavra de Deus, lá eles têm o Velho Testamento. Creia nas Escrituras. Se as Escrituras não for suficiente para convencê-los, ninguém os convencerá. Mas observe isso: o Lázaro, que é chamado pelo nome, quando ele morre, automaticamente os anjos descem do céu e pegam o nosso irmão Lázaro e levam-o para o seio de Abraão, para o céu.
quando você morrer, cristão, você que os teus pecados, por meio da fé, foram levados para a cruz com Cristo e foi castigado em Cristo, os anjos descerão do céu e você verá, você não é um corpo. Por isso que é bobeira você ficar fazendo tatuagem, você ficar mexendo aí no nariz, orelha, ficar fazendo tanta coisa, porque você não é esse corpo, por isso é vaidade. Você é um espírito que tem uma alma que está dentro deste corpo. Este corpo é as vestes da sua alma e do teu espírito. Quando você morrer, o teu espírito, a tua alma, que são juntos, eles sairão do teu corpo, o teu corpo cairá para o chão, a tua alma e o teu espírito sairá do teu corpo, e os anjos descerão do céu para te servir e te levará até o Pai. Como foi feito com o nosso irmão, que é mencionado o nome dele, Lázaro. Será mencionado o teu nome, os anjos falarão o seu nome. Por que os anjos vão falar seu nome? Porque o teu nome está escrito no céu. Você talvez não é reconhecido na terra, mas você é reconhecido na eternidade, no céu. Porém, aquele que morre em seus pecados tem uma vida boa na terra. Talvez tem milhões, tem carro, vive numa vida se prostituindo, uma vida completamente longe dos princípios, dos parâmetros bíblicos que se devem viver. Você que não entregou realmente a tua vida a Cristo, porque as obras são evidência da sua fé, como a fumaça é evidência do fogo. É impossível quem crê em Jesus andar em seus pecados, porque quem crê em Jesus, há nele uma nova natureza, o coração dele é regenerado, e quando o coração dele é regenerado, ele já não deseja mais fazer a sua vontade, ele deseja fazer a vontade de Jesus, ele quer negar a si mesmo, ainda que caia, porque ele cai, o justo cai até 7 vezes, porém, das 7 o Senhor o coloca de pé. Então ele luta para ser santo, ele batalha por entrar para esta porta estreita. Porém, aquele que permanece nos seus pecados, aquele que não crê nas Escrituras, ele diz: eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, todo mundo diz isso, mas que ainda não entregou realmente a vida para Cristo, que não teve o teu coração regenerado, não foi chamado, para este que ainda permanece em seus pecados, ele morrerá. E da mesma maneira que aconteceu com Lázaro, começa acontecendo com ele. O corpo dele, quando ele morrer, cairá para o chão. Bom, mas a alma e o espírito ficará de pé. Só que os anjos não vão descer. Os anjos não irão descer. Quem virá? Demônios, o espírito da morte, tomará sua alma e levará para o inferno, porque a Bíblia diz que a morte e o inferno andam juntos. O inferno não se farta. Neste exato momento há um rio de pessoas caindo para o inferno sem parar. Uma pessoa ontem que eu amo muito, era da minha casa, faleceu, uma senhora, estava comendo e de repente, morreu. A morte não bate na porta, não se manda um telegrama: olha, você vai morrer. Mas muitos morrem como se nunca tivesse vivido e vivem como se nunca fosse morrer. Por isso temos que fazer o quê? Acertar o alvo. E o alvo é Cristo. Esse rico, ganancioso, orgulhoso, arrogante, gostava sempre de mandar, ele morre. E quando ele morre, acontece esse percurso com ele. O corpo dele cai, é sepultado. Só que aí o texto vai dizer no verso 23: no inferno, estando em tormentos, enquanto Lázaro foi para o céu, seio de Abraão, o rico, que vestia de vestes de purpura, linho finíssimo, tinha as melhores vestes, a melhor casa, a melhor comida, tinha tudo de melhor, ele morre. Agora as coisas são inversas, porque os valores entre céu e terra é inverso. É inverso. Muitos grandes aqui não serão grandes lá, talvez nem alcançará lá. E muitos que são miseráveis aqui, mendigos aqui, alcançarão o céu, morarão na glória pela fé em Jesus Cristo e no sacrifício de Jesus.
Não é a fé, não é simplesmente você crer. Eu creio em Jesus, não é isso. É você crer e compreender que Jesus, o Filho de Deus, Ele pegou os seus pecados, Ele foi lá na cruz e morreu na cruz com os seus pecados. Ele tirou de você os teus pecados e Ele foi penalizado. Deus tinha que punir o pecado. A ira de Deus se acendeu contra você. A ira de Deus acendeu contra você. O que aconteceu? Jesus, um exemplo para você entender. Jesus, ele entra na frente e diz: Pai, não derrame sobre ele, não derrame sobre o Rogério, não derrame sobre a Laís, não derrame sobre o Vinícius, não derrame sobre a Ivanete a sua ira, derrame sobre mim, porque a ira, ela vai descer, mas Deus te amou tanto que Ele enviou o Filho e disse: Filho, teremos que punir o pecado, mas não tem como tirar o pecado, ele tem que ser punido no homem. Então Jesus faz o que? Se faz homem e vem para ser punido, leva os nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele era o Cordeiro Imaculado. Jesus é lindo, Jesus é santo, Ele nos amou, e não há prova de amor mais linda e mais bela que essa. Ele pegou o meu pecado, Ele pegou o seu pecado. Ele não pegou o pecado que você cometeu antes de se entregar a Cristo somente. Ele pegou o teu pecado da vida inteira, de toda a sua vida. Ele pegou todos os teus pecados, daquele que crê, e levou para a cruz. E o Pai derramou a sua ira sobre Jesus, porque sobre ele estava o pecado. Por isso que o texto diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu e a morte dele me deu vida e te deu vida. É nisso que você tem que colocar a tua fé. Não é crer que Ele existe, isso não vai salvar você. Não é crer que Ele cura, isso não vai salvar você. Não é crer que Ele te abençoa, isso não vai salvar você. É crer que Ele é o Filho de Deus que morreu para te salvar, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O rico morre e vai para o inferno. E lá no inferno, o texto diz no verso 23, que em tormentos levantou os olhos e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então no inferno nós vamos ter, a pessoa vai ter tormento. Os que estão no inferno estão sendo atormentados e estão tendo consciência e estão enxergando, sentindo dores imensuráveis, incalculáveis, esperando o juízo. O inferno é o lugar de se esperar o juízo de Deus. Não há um purgatório, isso é mentira, isso é falso, mas há um inferno, e ele é lançado nesse inferno. Só que escute, entenda uma coisa aqui: esse homem, ele não foi transformado pelo Evangelho, ele estava na sua velha natureza, e na sua velha natureza ele era o mesmo arrogante de sempre, o mesmo velho homem de sempre que queria mandar, era o mesmo, e lá no inferno ele não mudou. Você vê que ninguém muda o homem a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. O homem está no inferno e vai ter as mesmas atitudes que tinha quando estava na terra. O inferno não levou ele a se arrepender, muito pelo contrário, ele continuou sendo o mesmo homem arrogante, mesmo homem mandão de sempre. Se você observar o texto, você vai ver claramente que ele está em tormento, ele está no Hades, e ele demonstra no Hades, no inferno, em tormento, arrogância. No verso 24, presumindo que Lázaro deveria servir ele. Olha aqui, ele está no lugar de tormento e mandando Lázaro servir. Manda Lázaro molhar minha boca com água. Manda Lázaro, ele queria. Mesmo no inferno, o inferno não muda as pessoas. É por isso que Abraão disse: não adianta ninguém sair daqui e ir para lá anunciar nada, porque o que muda o homem, o que transforma verdadeiramente o homem é a palavra de Deus. E conhecereis a palavra, a verdade vos libertará. Então é esta verdade que nós precisamos. E esta verdade veio me mostrar que eu sou um homem pecador, que você é um homem pecador, que nós precisamos, como Jesus disse para Nicodemos, nascer
de novo. Irmão, por favor, compartilhe essa live com mais pessoas. Isso é muito forte, irmão. As pessoas precisam ouvir esta palavra da parte de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe minha irmã Jéssica, minha irmã Marielle, vários irmãos aqui presentes. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma boa noite, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Já estamos terminando, irmãos, mas é muito profundo. Eu quero terminar aqui. Meu Deus. Infelizmente, o tempo que estamos vivendo é um tempo de dificuldade, de entendimento a respeito do pecado. Por isso as pessoas não tremem diante do pecado. Elas se rendem muitas das vezes. Mas nós precisamos parar e ouvir essa mensagem, enviá-la para as pessoas, para que elas possam ter a percepção do pecado, para que elas possam ver a gravidade que é o pecado. O pecado, ele é horrível, porque ele é cometido contra Deus, que é absolutamente digno de toda honra, merecedor de toda a glória e de toda a adoração, de todo louvor e de toda a obediência. Vamos olhar para o pecado não com uma perspectiva humana. Vamos olhar para o pecado com uma perspectiva bíblica. Eu quero que você observe duas coisas aqui acerca do pecado. Aqui nós vemos que o pecado, ele é mais que uma coisa que a gente faz. Vou repetir. Eu disse que eu quero que você preste bem atenção e observe duas coisas acerca do pecado. Primeiro, é que o pecado, ele é mais do que uma coisa que a gente faz. O pecado, ele é parte de nós. Os teólogos, eles falam a respeito do pecado de uma depravação radical. Significa que uma corrupção moral permeia todos os aspectos do nosso ser. Então eu entendo o quê? Eu entendo que antes de uma pessoa vir a Cristo, é isto que ela é: alguém permeado, tomado de pecados. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado. Olha aqui, Bíblia. A palavra do Senhor diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda, olha esta palavra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre, olha aqui, sempre para o mal. Gênesis 6, capítulo 6, verso 5. Isso é Deus falando. Olha para a última frase. Diz que todo o desígnio do coração dos homens era somente para o mal. Isso fala de um homem antes do dilúvio. Então eu vejo que o dilúvio, ele lavou a terra dos homens, mas as águas não puderam lavar o coração dos homens. A água que lavou a terra dos homens não pôde lavar o coração dos homens, porque houve homens que entraram dentro da arca. Noé ministrava a palavra e o pecado aumentava. E eu te pergunto, será que está diferente nos dias de hoje? Eles não tinham uma percepção de pecado, não tinham temor a respeito do pecado, não acreditava no salário do pecado, que era a morte. Então o que acontece? Deus lava a terra, Deus manda dilúvio, Deus manda juízo sobre a terra por causa, qual é a causa? O pecado. E Deus coloca Noé e os seus filhos dentro da arca e mata todo mundo, e Deus lava a terra, mas não lavou o coração de Noé e dos seus filhos, do povo que estava dentro da sua família, que estava dentro da arca. Então o pecado entrou dentro da arca, junto com Noé e seus filhos e sua família. As águas do dilúvio não lavam os pecados. Quando sai da arca,
o pecado se espalha de novo. Dentro da arca já havia pecado. Quando saem da arca, o pecado continua. Se você não tem Jesus, esta é a tua real condição. Eu tenho que te dar o remédio para o teu câncer. Eu tenho que te falar a verdade, meu amado irmão. Eu não falo porque sou mau, falo porque eu amo você. Falo porque amo a tua alma. Falo porque a única porta do céu é Jesus Cristo. E Ele é a cura. Ele é a cura. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo que nós precisamos. Sabe qual é o problema de hoje? Para terminar, é que muitas pessoas querem os benefícios da cruz. Querem ser chamados pelo nome do Senhor, mas não querem as suas vestes. Não querem ser sustentados por Ele. Não quer nada. Só querem ser chamados pelo nome. Você é crente? Sou. Você é um cristão? Sou. Você serve a Cristo? Sim. A palavra do Senhor vai dizer, para a gente terminar, Isaías capítulo 4, verso 1. A versão MacArthur diz assim: 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos. Olha aqui, 7 mulheres lançaram mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Só o nome de Jesus. Só queremos o nome de Jesus. Hoje muitos estão assim. Muitos titulados como igreja. Muitos chamados de cristãos. Muitos que dizem estamos no caminho. Só estão usando o nome de Jesus, mas não querem ser vestidos por Ele. Não querem ser sustentados por Ele. Não querem segui-lo. Não querem negar a si mesmo. Não querem reconhecê-lo como Senhor de suas vidas. E se reconhecer como escravo do seu Senhor. Apenas, olha aqui, tira de nós o nosso opróbrio. O que significa opróbrio? Qual é o significado? É muito forte o significado dessa palavra. Tira-nos o opróbrio. Qual é o significado dessa palavra, opróbrio? O significado dessa palavra de Isaías, capítulo de número 4, para terminar, no verso de número 1, que diz que elas dizem: apenas tira de nós, não queremos nada do Senhor. Elas tomam a mão de um homem e dizem: não queremos nada de ti, somente tira-nos o opróbrio. O opróbrio significa grande desonra pública, grande vergonha pública, grande vexame público. Só nos dá o teu nome. Só queremos a honra de ter o seu nome e não sermos envergonhados. A igreja de hoje diz: não queremos o seu sustento, não queremos as tuas vestes brancas, só queremos ser chamados pelo seu nome. Por isso te tiraram a palavra, a mensagem, pecado de muitas mensagens. E quando se tira esta palavra, é evidência de que o Espírito Santo não está operando neste lugar. Eu te pergunto, por que o seu alimento e as suas vestes são importantes? Por quê? Porque o seu alimento
é eterno. E as suas vestes, fala de vestes de santidade, são eternas. Aí te faço outra pergunta. Por que seu alimento e as suas vestes não estão sendo importantes? Porque é importante para muitos hoje é ter o mérito, é ser digno de elogio. Importante para muitos hoje é o que gera reconhecimento. Importante para muitos hoje é o que gera aceitação pelas pessoas. Isso é o importante para muitos hoje. Por isso tiram o pecado para serem aceitos para aqueles que não querem se acertar com seus pecados. Mas eu termino dizendo para você: o pecado do homem e a ira de Deus não morram nos seus pecados. Você não precisa. Jesus diz: o salário, sim, do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida eterna. Jesus preparou coisas grandiosas para você. Você que está distante dos caminhos do Senhor, essa noite é noite de voltar. É tempo de voltar. É tempo de reconciliar. É tempo de receber o perdão do Pai. Como já disse e repito, não há festa no céu quando alguém compra um carro novo. Não há festa no céu quando louvamos o nome de Deus. Não há festa no céu quando você é promovido no seu trabalho, porém há festa no céu quando o pecador se arrepende. Eu quero orar por você nesta noite. Você que essa mensagem falou muito no seu coração e você quer tomar uma decisão na sua vida. Você parou, pensou, disse: eu preciso voltar para o Pai. Eu não falo de voltar para a casa do Pai, isso é óbvio que você fará, mas eu falo de você voltar para o Pai. Quando o pródigo volta, ele não abraça a casa. Quando o pródigo volta, o Pai abraça o pródigo. Eu quero que você entenda que o Pai está esperando pelo seu abraço. A gente fica pensando: meu Deus, eu já falei tanto, eu já ri tanto. Será que... Queria chamar a Bruninha para louvar o Senhor com hino, se der certo, se tiver como. Será que Ele vai me aceitar assim? Será que Ele vai... Eu já pequei tanto, será que Ele vai me aceitar? Ele está te esperando. Ele já te aceitou, Ele quer você. Para de pensar: será, volte. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Eu quero orar por você. Se você quiser oração, vai colocando o seu nome aí até que a minha filha Bruna vem para adorar o Senhor com a gente, amém? Coloca o teu nome, está tomando um pouco d'água também. Senta aqui, Bruninha. Isso, deu certo aí? Uhum. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Pense nisso, meu irmão. Chegou o tempo de voltar. Nosso irmão está colocando o nome. Nossa irmã Deusa Monteiro, ela disse: aleluia, Jesus. Ele é digno de glória. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno. Ouve esse louvor. Ouve essa canção. Escute. Abra o seu coração. Olha Deus dizendo: ai, que saudade. Ele também está com saudade de você. Ai, que saudade. Mas que saudade de quando eu te encontrei. Coração queimando, os olhos brilhando. Sim, eu sei, era tudo tão lindo. Jardim perfeito, teu paraíso. Que triste foi quando de repente percebi que cresci ao ponto de não precisar de ti. Eu não orava mais, não buscava mais, eu aprendi demais. Meu Deus. Mas que inverno é esse que não passa? Meu Deus. Traz o teu sol e aquece a minha alma. Quero desaprender a viver sem te ter. Não vale a pena ter tudo e não ter nada. Não vale a pena. Quero te amar, volta a ser como criança. Volta
Volta a ser como criança. Eu não posso viver mais de lembrança Não dá. de quando te encontrei, quando te conheci. Dói tanto sentir tua falta aqui. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô voltando Pra casa, Pai. Volta, volta, volta. O Pai está te esperando lá de braços abertos. É tempo de voltar. Oh, aleluia, Jesus. Eu tô voltando pra casa, Pai. Meu Deus. Eu tenho tanta lembrança de casa. Eu me lembro de como era bom acordar e sentir que meu pai estava ali por perto. Eu até tenho vontade de voltar, mas eu fui tão longe. O meu estado tá tão ruim que às vezes eu fico pensando: será que ele vai me aceitar? Ele vai te aceitar. Será que ele vai perdoar tanta coisa errada que eu fiz? Ele te perdoa. Ele te perdoa, ele te perdoa. Escute. Mas eu ouço uma voz. É o Pai. E é a voz do meu papai. Meu Deus. Me dizendo: vem, você ainda é meu filho. Você é filho, você é filha. Vem que eu faço tudo novo. Ele vai fazer coisas novas. Vestes Aleluia, novas, Jesus. tem sandália nova. Vem, eu tenho uma festa pra comemorar a sua volta. Abra as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, tá? Eu tô voltando pra casa, Pai. Ele está te esperando. Abre as portas do Aleluia. teu paraíso, que eu tô chegando, tá? Eu tô voltando pra casa. Abre as portas do teu paraíso. Desesperada eu vou correr ao teu encontro, com muita fome. Ele te espera. E sede, Ele te ama. fome Ele quer você. e sede. Salvar tua alma. Eu preciso do teu abraço, voltando pra casa. Volta lá para mim. Aleluia. Aleluia. Quero orar por você nesse momento. E quero terminar essa live dizendo para você que você é muito, muito, muito especial. Quero pedir para você se inscreva no meu canal. Amém? Se inscreva no meu canal. Tem vários vídeos lá. Medite na palavra do Senhor. Deus tem um plano com a sua vida. Eu quero dizer para você que está aí neste momento que Deus, Ele te ama. Jesus Cristo não vai desistir de você. Há um evangelho dos homens e há um evangelho de Jesus. Fica com o evangelho de Jesus. Chega de promessas vãs que nunca se cumprem. Já viu? Nunca se cumprem. Mas a promessa de Jesus se cumprirá na sua vida, porque Ele é a verdade e Ele ama você. Então você que está distanciado dos caminhos do Senhor, que nesta noite quer voltar, neste momento quer voltar, não precisa escrever nada. Simplesmente coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e eu preciso orar por você que está distanciado. Talvez você está com lágrimas nos seus olhos. O Espírito Santo tomou a tua vida, o Espírito Santo encheu o teu coração agora. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele ama você, Ele quer convencer você dos seus pecados, Ele quer convencer você de que você é filho, você é herdeiro do céu. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro nesta noite junto com os meus irmãos, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor possa completar a sua obra em nossas vidas, que o Senhor possa perdoar pecados, restaurar vidas. Tem vidas agora se arrependendo, voltando para Ti, no lar, no trabalho, estão derramando lágrimas diante da sua presença, Senhor, crendo que estão sendo aceitas pelo Senhor, que estão sendo perdoadas pelo Senhor. Pessoas que ouviram a sua palavra, que estavam distanciadas, que estão voltando agora. Receba da graça de Deus, receba do perdão do Pai, receba da reconciliação no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que ainda não tinha entregado a tua vida a Cristo, que nesta noite você possa entregar a tua vida ao Senhor. Coloque apenas a mão no teu coração e repita comigo assim:
Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de minhas falhas. E eu creio que estou sendo perdoada, que estou sendo perdoado agora. E te agradeço, porque sei que meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado pela minha salvação. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Mais uma vez te digo, se inscreva no meu canal. Tem vários vídeos lá. Ouça lá as mensagens. Compartilhe com várias pessoas. Compartilhe este vídeo também. Amém? É muito forte. Haverá um grande despertamento, avivamento em pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Fique na paz. Amo vocês.